Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Roberto Barbosa, formador de Educação Física. Tudo bem? Vamos para mais uma aula? Vamos para a aula de lutas no mundo? Educação Física também é no 8º ano. Vamos lá? Então essas lutas no mundo que são diversas, elas trabalham sob diversas óticas e a questão da valorização profissional é muito desigual ainda em relação a homens e a mulheres. Claro que em outros âmbitos, como por exemplo o futebol, a discrepância ainda é muito grande, ou seja, a diferença do que se valoriza para uma competição feminina de futebol para uma masculina é muito grande em relação a valores, em relação à organização da competição, em relação à constância das competições que vão acontecendo. Nas lutas, por conta das categorizações, essa ótica não acontece da mesma forma, mas, por exemplo, em algumas lutas há-se o privilégio das pessoas quererem ver mais as lutas masculinas do que as lutas femininas. As questões salariais também estão aí implícitas em relação a isso. A questão de achar que o espetáculo dos homens vai ser melhor do que as mulheres. Então tudo isso faz com que as mulheres tenham que lutar bastante, ou seja, lutar além da modalidade esportiva que ela está praticando ali, ela tem uma luta ainda maior de querer ter suas técnicas mais valorizadas, seus treinos incansáveis possam ser mais reconhecidos por toda a comunidade de luta, sejam os seus patrocinadores, sejam as pessoas que estão assistindo como público, ou então os organizadores em si dos eventos. Em vista disso, nós temos como exemplo o wrestling, que é a luta olímpica, que é uma modalidade, uma das modalidades mais antigas que existem, ao lado da maratona. É a luta mais antiga que existe lá nos Jogos da Antiguidade e nos Jogos da Modernidade. Ela está presente desde a primeira edição, em 1896, mas predominantemente masculina. Hoje, a luta greco-romana tem 3 categorias. A luta livre, que é tanto masculina como feminino. A luta greco-romana, que é somente masculina. Então tem essas 3 categorias que existem no quadro dos Jogos Olímpicos. E com isso, a luta greco-romana ela se iniciou desde o primeiro momento, lá em 1896. A luta livre, dessa luta olímpica livre, foi em 1904. E depois, somente em 2004, nos Jogos de Atenas de 2004, foi que aconteceram a primeira participação das mulheres como luta livre. Então, nós podemos observar que as mulheres passaram muito tempo, ou seja, 100 anos, para poderem participar do mesmo estilo que elas estavam enquadradas. E não somente nesse âmbito das competições de luta, mas também em outros, como nós podemos ver nesse quadro que Pedro Catunda organizou. Nos primeiros Jogos Olímpicos, nenhum participante era do sexo feminino. E à medida que foi passando, elas foram começando a ganhar espaço, mas inicialmente em pequenas proporções. E somente em 2016 que a proporção chegou próximo aos 50%. E com isso as lutas também tiveram essa fragilidade em relação a ter pouca participação feminina. Quando nós vamos para as questões salariais, os valores ainda são bem diferentes. Por exemplo, as modalidades de lutas, como são modalidades individuais, elas funcionam sob a ótica de patrocínios. Então, as pessoas que querem patrocinar essas pessoas, elas dão dinheiro para que elas possam treinar, fazem um acordo contratual para que elas possam receber esse dinheiro, e elas recebem também referente às competições. Em relação à questão dos patrocínios, os valores são bem diferentes, mas isso nós poderíamos achar que o patrocinador poderia supor que os homens
dessem mais audiência ou tivessem mais visibilidade comercial, que já é uma visão preconceituosa, mas que ele pudesse usar essa vertente. Mas isso não se reflete nas competições, que deveriam pagar o mesmo valor. Então, se um campeão, no exemplo que nós estamos vendo aqui, do UFC masculino, no evento do masculino, ele deveria receber o mesmo que uma campeã do mesmo evento, porque ela desenvolveu a luta da mesma forma, às vezes até com maior êxito, ou às vezes conseguiu um nocaute melhor do que o homem ali. Aí a discrepância é tão grande que nós podemos observar no teto salarial dos pagamentos das lutas. Por exemplo, Amanda Nunes, que ela tem 2 cinturões do UFC, é a atual melhor lutadora, ela conseguiu ter uma premiação máxima de $300 mil em um evento que ela participou. Já Conor McGregor, que não é o melhor, transitou entre os melhores e agora até se aposentou, em um dos eventos que ele participou, o valor que ele conseguiu embolsar foi de $3 milhões. Então a diferença é muito grande nesse cenário esportivo das lutas. Então as mulheres estão conseguindo pouco a pouco ganhar mais representação, tanto é que no UFC não tinha as categorias femininas no MMA e há poucos anos existe. E pouco a pouco estão ganhando essa valorização, mas até o momento a diferença salarial é muito grande. As lutas, elas também são paralímpicas, ou seja, pessoas com deficiência também podem participar. E no quadro paralímpico nós temos o judô e a esgrima como modalidades que as pessoas com deficiência podem participar. Na esgrima são pessoas com lesões na coluna cervical, lesões medulares, e no judô são para pessoas cegas, completamente cegas, parcialmente ou com um nível de visão comprometido. Então essas pessoas, elas buscam a necessidade de encontrar um esporte que são das suas características, que elas se enquadram, se encorajam para lutar e fazem as suas performances da mesma forma como outra pessoa que não tem deficiência. Se dependendo da luta você assistir uma luta de judô com pessoa cega e uma pessoa vidente, se não colocar aquela parte inicial que eles têm que segurar o kimono do outro, a luta ela acontece da mesma forma. Você vai acabar não identificando quem é a pessoa cega e quem é a pessoa vidente. Em vista dessa valorização das pessoas com deficiência e também da vertente da educação física que trabalha a inclusão, existem várias comunidades ou projetos sociais que trabalham o judô inclusive. Então trabalha sob a ótica de pessoas que estão enxergando, que não têm nenhuma deficiência, mas tem pessoas que têm deficiências para lutar, todos ali no mesmo ambiente, para que esse ambiente seja um ambiente de socialização, de troca, de compartilhamento de saberes, e que todos possam ali mostrar aquilo que sabem e poder usufruir da luta que eles querem praticar. Outro tema importante nesse âmbito da luta é a questão do estereótipo de achar que a mulher ela não vai praticar uma luta pois essa luta vai trazer violência. Então a mulher vai se ferir, a mulher vai se fragilizar, vai sair toda machucada e ela não pode praticar essa modalidade porque ela é uma pessoa doce, uma pessoa delicada e que não está prestes a adequada a esse ambiente, coisa que não é verdade. As mulheres elas lutam com pessoas da mesma categoria, as mulheres elas vão ter um impacto, vão receber um impacto que elas também podem causar na adversária, e a mulher é um ser como o homem que pode trazer força, que pode trazer agilidade.
em que ela tem direito e deve utilizar esse ambiente como uma prática importante das suas atividades físicas. Outro tema importante nas lutas é o tema do racismo. Então, nas lutas que nós conhecemos no mundo, elas foram desenvolvidas por determinadas sociedades, e essas sociedades elas tentaram colocar as suas características, inclusive as características raciais. O judô ele foi desenvolvido lá no Japão, por uma população que hoje a população asiática é tida como uma população de raça amarela, mas foi se difundindo e assim foi chegando em vários públicos. Aí, no caso, nós temos dois atletas aí campeões olímpicos, o Ted Gardner, que é bicampeão olímpico, passou 10 anos sem perder uma luta, conseguiu agora nos Jogos Olímpicos de Tóquio atingir também a medalha de bronze. Então ele tem 3 medalhas olímpicas em 3 ciclos, algo muito importante. E mesmo assim, representando o seu país, trazendo toda a valorização que a luta tem, ele tem que lutar contra outra coisa, que é o racismo, que é essa luta contra a raça que ele tem. Então, em um atual momento, eles pincharam um banner com seu corpo lá e colocaram o nome de macaco na sua roupa. Assim também aconteceu com a atleta campeã olímpica brasileira, a Rafaela Silva, que sofreu racismo antes dela competir, ou antes dela ser campeã, que ela perdeu a luta. Ela sofreu vários haters nas redes sociais, dizendo que uma pessoa negra não podia estar ali, que ela era tida como um ser inferior, questões como essas. E mesmo vencendo as Olimpíadas no ano seguinte, dando a volta por cima, uma situação que ela teve que lutar contra o racismo e contra todas as questões dos treinamentos, ela veio a ser discriminada novamente. Ao pegar um táxi, ela foi discriminada, dizendo que um preto não poderia andar de táxi. Isso por PMs do Rio de Janeiro. E isso é muito triste, entender que no pleno século XXI a sociedade ainda entende que as pessoas são valorizadas ou subvalorizadas pelo tom da pele. Então é isso, pessoal. Temos essa atividadezinha para que vocês possam fazer com base no contexto que nós trabalhamos aqui. Vimos a luta sobre a perspectiva da inserção das mulheres nas lutas, como elas entraram nesse universo das lutas tardiamente, todos os preconceitos que estavam embutidos, toda a questão das mulheres receberem menos, do preconceito racial incluso nas lutas, principalmente no judô, e tudo aquilo que envolve a luta da prática inclusiva e da parte dos atletas paralímpicos, tá bom? Então, essa atividadezinha aí tranquilinha para vocês fazerem, e agradeço a todos e nosso muito obrigado para vocês, tá bom? Até a próxima aula, meninos.